Não sei expressar a minha felicidade de estar novamente nessa tribuna, falando do amor do Senhor. Agradecer a Deus por ter usado aí a vida do apóstolo para estar me dando essa oportunidade, estar trazendo algo aqui da parte do Senhor para os irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor, livro de Lucas, o texto continuado. Glória a Deus. Lucas, capítulo 19. É um texto bem conhecido. Eu mesmo já trouxe uma palavra aqui baseada nesses versículos. Em 2013, janeiro de 2013. Você já deve ter ouvido algumas vezes, mas eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração, porque a palavra do Senhor nos ensina que a palavra dele se renova a cada dia. Amém? Você crê nisso? Lucas 19, do 1 ao 10, está assim a palavra do Senhor, nessa tradução que eu estou. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viam isso murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquiu alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar a salvação, versículo 10 novamente. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você crê nessa palavra? Então feche os seus olhos comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Pai, para falar do teu amor neste lugar, para falar da tua palavra, para falar, Senhor, dos ensinamentos que o Senhor deixou para cada um de nós. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, usar a minha vida aqui nesse lugar, nessa noite, como um canal de bênção, como um canal de comunicação, Senhor, entre o teu trono e a tua igreja, Senhor. E que no final desta mensagem, somente o teu nome, querido Jesus, seja adorado e glorificado neste lugar. É que eu peço a Ti, e desde já eu te agradeço. Se você concorda, diga amém. Diga graças a Deus. Pode assim para nós. Aleluia. Santo é o Senhor. Como eu disse, esse texto é um texto conhecido. Porém,
Porém, é um texto que nos ensina que Deus vem testificar aquilo que Ele nos ensinou através das Escrituras. O objetivo maior das Escrituras do Senhor, que é a palavra, a Bíblia, é a salvação. Deus deixou a Bíblia para mim e para você com o intuito de haver a salvação, para ter a certeza que o dia que Ele buscar a sua igreja, nós vamos estar com Ele na glória. Esse é o objetivo maior da palavra de Deus. Ele diz isso: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus é a palavra, é os ensinamentos, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. As demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Esse texto conta a história de um homem pecador, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. A Bíblia nos ensina que nós somos pecadores. O único santo, totalmente santo, morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Somente Ele era santo. Nós somos todos pecadores. Aleluia. Zaqueu, um pecador. Nós vamos contar a história dele aqui. Esse pecador, segundo o versículo 8 aí diz, ele mesmo, né? Ele ouviu falar de Jesus. Pelo que a palavra nos ensina aqui, pelo que diz o texto, Zaqueu, ele era um homem, talvez político, da época, porque a palavra diz que ele era um chefe cobrador de imposto. Aleluia, de tributos. E ele não era muito bem visto pela população, pelo povo, pelo jeito que tinha atitudes suspeitas, pelo jeito que ele defraudava as pessoas. Pelo menos o texto nos faz pensar dessa forma. E vamos ver que Zaqueu queria conhecer Jesus. Brotou no coração de Zaqueu a vontade de conhecer Jesus. Jesus que andava por toda Jerusalém, iria passar ali na cidade de Jericó, e Zaqueu queria conhecer. Conheceu. Zaqueu teve uma coragem, uma atitude que muitos deveriam ter. E ele foi abençoado por isso. Vamos para o texto. Vamos ler aqui o versículo 1 e 2. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Então, isso nos faz pensar que Zaqueu era um político. Era uma autoridade aí que mexia com o dinheiro do povo. Aleluia. Infelizmente, quando falamos a palavra política, essa palavra política é associada aí, né, com desonestidade, né, com roubo. Infelizmente é associado a isso a palavra política.
Hoje, não só o Brasil, mas o mundo está assim, infelizmente. Por isso que Zaqueu naquela época era mal visto, porque ele era um cobrador de imposto, ele era o chefe, e por sinal era rico. Como ele adquiriu a riqueza? O texto não nos mostra. Talvez os estudiosos aí da Bíblia tenham algo a mais para dizer de Zaqueu nesse sentido, se realmente ele era um fraudador, se ele era desonesto ou não. Mas até aqui, até então, parece que sim. E quantos não estão hoje na situação de Zaqueu? Pessoas totalmente afastadas de Deus, pessoas que precisam conhecer ao Senhor, entregar sua vida para o Senhor e deixar aleluia, e deixar a desonestidade. Aleluia. Zaqueu viu ali que tinha uma oportunidade. Jesus ia entrar em Jericó, ia passar na cidade. Olha o que diz, versículo 3 e 4. Ele teve aqui uma atitude. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Aleluia. Zaqueu não mediu esforços para ver Jesus. A palavra diz que ele era de pequena estatura, e a multidão impedia que ele pudesse ver Jesus. Ele era pequeno, uma multidão, Jesus ia passar ali e ele não ia conseguir ver Jesus. Então ele teve uma estratégia: eu vou sair aqui correndo, vou contornar essa multidão, e lá na frente eu vou subir naquela árvore, e ali eu vou poder ver Jesus de perto, porque eu sei que ele vai passar por ali. Aleluia. Quantas pessoas não têm dificuldade de ir ver Jesus? Às vezes tem vontade de ir ver Jesus, às vezes, aleluia, tem um desejo, mas por algum problema, às vezes até minúsculo, não vai ver Jesus, não vai à igreja, não vai à casa do Senhor. Zaqueu não mediu esforço para ver Jesus. Ele viu aquela árvore, uma figueira. Ele teve, algumas traduções dizem que era uma figueira brava, uma árvore difícil, mas ele subiu e ficou lá quietinho, esperando Jesus chegar. Aleluia. E ele foi recompensado por isso. Jesus, que sabe todas as coisas, sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore. Jesus já sabia, porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Amém? Jesus sabe, Jesus conhece o nosso pensar, o nosso caminhar. Ele sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore, que fez um esforço para estar ali para vê-lo. Então ele foi para lá. E meditando aqui nessa palavra, eu chego até a pensar que Jesus, sabendo da intenção de Zaqueu, ele ficou ali embaixo daquela árvore, pregando, fazendo todas aquelas coisas que ele fazia, aquelas maravilhas, e Zaqueu lá de cima da árvore, olhando Jesus. Até que chegou o momento que Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce, eu vou entregar a sua bênção. Aleluia. Às vezes nós temos que ser assim, não medir esforço. Onde Jesus está? Nós sabemos, Ele está em todos os lugares, porque Ele também é onipresente.
Mas nós temos que estar na casa do Senhor. Nós temos que ir à casa de Deus, louvá-lo, adorá-lo, aleluias, receber a palavra, que é um alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito. O nosso corpo, ele carece tanto do alimento físico quanto do alimento espiritual. Então nós temos sim que ir para a casa do Senhor, se esforçar para ver Jesus. Zaqueu teve uma recompensa. Olha o versículo 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Aleluias. Em outras palavras, aleluia, Zaqueu, por você ter vindo na minha casa, por você ter vindo, aleluias, me ver, eu vou entregar a sua vitória. Eu vou te dar aquilo que você está buscando, porque você não mediu esforços. Aleluias. Você não tinha carro, mas você veio de ônibus. Você não tinha o dinheiro do ônibus, mas você veio a pé. Aleluias. Você não mediu esforços para vir me adorar. Esse Jesus está falando nessa noite para você e para mim. Ele está atrás de verdadeiros adoradores, homens e mulheres que não olham para a dificuldade, que não olham para trás, que não olham para aqueles que, aleluias, que não querem saber de Jesus. Adoradores, esse é o nome dessas pessoas. Mas aconteceu algo ali naquele lugar, quando Jesus falou isso para Zaqueu. No versículo 7, houve aí um protesto, houve aí uma murmuração. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Aleluias. O povo criticando. Eu imagino que no meio daquele povo ali estavam pessoas que andavam lado a lado com Jesus a todo tempo, 24 horas por dia. Pessoas que não tinham esforços para estar ao lado de Jesus. Amém por isso. Aleluia. Mas como eu disse no começo, a Bíblia é um plano de salvação. Um plano de salvação. Queridos, talvez alguém não entenda o que eu vou dizer agora, mas Jesus, Ele não está muito preocupado comigo e com você que está firme nos caminhos do Senhor. Ele não está muito preocupado. Se você é um crente fiel, se você é um adorador fiel, Deus ele não está preocupado, aleluias, muito contigo, no sentido, no bom sentido da palavra. Deus está preocupado com aqueles que estão lá fora, perdidos, drogados, servindo a outros deuses. É com esses que Jesus está preocupado. E se Jesus viesse hoje aqui na terra, não pense que Ele estaria aqui sentadinho, não. Ou Ele estaria aqui na tribuna pregando, ou Ele estaria lá no meio dos bandidos, no meio dessas coisas que a gente sabe que acontecem aí fora, pregando, evangelizando. Aleluia. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Amém, aleluia. Zaqueu era mal visto, Zaqueu era um pecador, mas porém ardia no coração de Zaqueu de conhecer Jesus, de conhecer quem era aquele homem que fazia milagres, quem era aquele homem, aleluias, que garantia a salvação. E Jesus, Ele sondou o coração de Zaqueu naquele momento, porque Jesus ele faz isso. Ele sonda os nossos corações, Ele sonda as nossas mentes, Ele sabe tudo que vai sair pela nossa boca, as palavras.
Aleluias. Quando Zaqueu ouviu que a população, o povo estava murmurando, olha o que ele fez no versículo 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. E isso, quando saiu da boca de Zaqueu, o Senhor Jesus ali, ele já viu que era sincero, viu que aquilo ali já era, aleluias, um sinal de arrependimento, um sinal de salvação, de libertação. Jesus sondou o coração de Zaqueu naquele momento e disse no versículo 9: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido. Jesus, quando criou a humanidade, Ele criou segundo a sua semelhança. Se Ele criou segundo a sua semelhança, Ele não criou bandido, Ele não criou ladrão, desonesto e essas coisas mais que a gente vê aí fora. Então, se cumpriu o versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar a salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Imediatamente Zaqueu recebeu a sua vitória. Imediatamente Zaqueu recebeu do Senhor a salvação. Imediatamente Zaqueu recebeu do Senhor, aleluias, o que ele estava buscando. O que você está buscando do Senhor? O que você está buscando do Senhor? O que nós podemos aprender com isso? Aleluias. Que Deus quer falar conosco através daqueles aqui. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que Deus quer falar com a gente? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que Deus quer falar com a gente? O que Deus quer falar com você tem 7 letras. Fala para o seu irmão: o que Deus quer falar com você tem 7 letras. Aleluias. Deus quer que tenhamos atitude para ser abençoado. Deus quer que tenhamos atitude para receber a vitória, para receber a graça. Aleluias. Temos que ter atitude. Atitude de quê? De fazer o que Deus nos ensinou no nosso dia a dia, mas também buscá-lo sem olhar para trás, para os lados, sem olhar para as cadeiras vazias, mesmo porque a salvação ela é individual, mesmo porque as bênçãos é individual. Aleluias. Deus está olhando para nós nessa noite como um povo abençoado, um povo que já está com a bênção liberada. Você já está com a bênção liberada do Senhor. Aleluia. Porque você teve uma atitude hoje. Você não olhou as dificuldades. Você não quis saber quem está na igreja hoje. Você não quis saber quem está pregando nessa noite. Você simplesmente, aleluia, tinha um compromisso com Deus e veio para receber a bênção que Deus já liberou nessa noite para você. Aleluia, já está liberado. Você fez cumprir na sua vida essas 7 letras: atitude. E por isso Deus já está te abençoando. Tome posse nessa noite da sua vitória. Amém? Quem quer sair daqui essa noite abençoada? Então dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Faça como Zaqueu. Não olhe as dificuldades. Se Zaqueu estivesse olhando
Sem fé, para aquela figueira brava, ele não teria subido. Não teria subido. Mas ele não olhou. Ele queria receber a bênção. Ele queria conhecer Jesus. Então faça como Zaqueu. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que vocês colocassem de pé. Porque até aqui falou o Senhor.